Vai. Aqui é o encarte original do disco. E a contracapa, edição luxuosa essa. Pior disco do mundo. Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Um programa diferente. Um programa novo. Um programa, eu acho que é inédito. O Trans Júnior quebra ou toca. Primeiramente, um prazer, né? Mais uma vez estar junto contigo, conversando sobre música, né? Não necessariamente sobre rock, sobre heavy metal, mas sobre música. É sempre bom a gente bater um papo sobre aquilo que a gente gosta. Tudo bem? Tudo bom? O prazer é todo meu. E a gente teve a ideia aqui de separar alguns álbuns curiosos aqui da coleção, né, para mostrar para o pessoal. Aqueles álbuns que ninguém mostra, que ninguém costuma fazer podcast, ninguém costuma lembrar. Então a gente separou aqui em cada episódio um álbum bem curioso que tem uma história interessante para mostrar para o pessoal. E no final a gente vai saber, né, a opinião nossa se o álbum toca ou se o álbum quebra a sua cabeça, ou vice-versa, não é isso? Exato. Obviamente que eu amo todos os meus álbuns, eu jamais quebraria um, né? Mas a gente quer mostrar se esse álbum vai tocar bem na cabeça das pessoas ou se ele vai quebrar a cabeça das pessoas. É um álbum fácil, é um álbum complicado, né? E vamos pro de hoje, que eu acho que é um dos mais interessantes. Então vamos lá, qual vai ser o primeiro álbum do primeiro programa Quebra ou Toca, Altran? Mostra pra gente. Bom, para começar com chave de ouro, É. a gente vai mostrar para o pessoal aquele que é considerado o pior álbum de todos os tempos. O pior O já pior. feito pela humanidade. Esse álbum se chama Philosophy of the World, Filosofia do Mundo, de uma banda chamada The Chags. Esse álbum é de 1969. Essa banda você mostrou a capa, são de mulheres, não é isso? São três irmãs, né? Três irmãs. E são três irmãs, duas guitarras e uma bateria, sem baixo, a formação bem inusitada. E assim, é um pouco difícil caracterizar o som do The Chags, É. porque imagine um artista que você considere muito ruim, pois The Shags invariavelmente vai ser pior, tá entendendo? Meu Não tem Deus do como céu. comparar, sabe? Sei lá, perto de The Shags, o latino é Beethoven, o cara da caneta azul é David Bowie, não tem, não tem como comparar The Mas Shags, é né? instrumental ou elas cantam também? Elas cantam. A, Ai, ai. a Eu tô história, ouvindo aqui, ó. Não consegui ouvir 10 segundos, meu Deus do céu. a história dessa banda, Vamos lá, outra. Qual a história dessa banda e o que esse álbum tem aí de bom ou de bom, vamos lá. esquisito? Vamos lá. A história Muito dessa ruim. banda, na verdade, começa com o pai dessas três meninas, né? Ah, Um maluco de Austin, lá, um maluco chamado Austin Wiggin, né? sei. E ele era um cara muito supersticioso. E quando ele era criança, que a avó dele leu a mão e fez três previsões: que ele se casaria com a ruiva, seria a primeira mulher dele, que ele teria três filhas, mas as duas seriam de um outro casamento, e que essas três filhas formariam um grupo que ele ficaria milionário e famoso. E as duas primeiras, Isso não, as primeiras previsões, elas aconteceram, né? O que não isso é não é muito difícil, o cara casar com a previsão. ruiva, né? Ter três filhas. E aí, quando as meninas ficaram adolescentes, esse cara, pô, agora é a vez de eu ficar milionário e famoso com minhas Sei. filhas. E aí matriculou elas num curso de correspondência lá de música, daqueles que quando terminava de pagar recebia o diploma. Hum. E quando eles receberam o diploma, ele falou: pronto, vocês estão prontas agora para gravar um disco. Só tinha um pequeno detalhe. Ah, Elas não sabiam compor, não sabiam cantar, não sabiam tocar e não sabiam nem afinar os instrumentos. meu Deus do céu. E com esse combo, elas entraram no estúdio, compuseram e gravaram as músicas, né? E aí a previsão virou uma maldição.
Exato. E aí ele conseguiu fazer uma tiragem acho que de 1.000 cópias, da qual uma parte acho que foi roubada, inclusive no depósito. Sobraram poucas cópias. E esse álbum passou totalmente batido, né? Uhum. Batido. Algumas rádios receberam cópias. Certo. E consta que nos anos 70, anos depois, que esse álbum é de 69, alguns DJs, o pessoal futucando ali nos corredores da rádio, encontraram esse álbum e a coisa ficou cult assim entre eles. Um DJ chamado Dr. Demento, que mostrava coisas esquisitas, começou a tocar o álbum. Esse álbum caiu no ouvido de Frank Zappa, que começou a elogiar, dizendo que The Chags há uma lenda, né, que ele teria dito de brincadeira que era melhor do que os Beatles. Meu Deus do E aí isso céu. começou a chamar a atenção, até que na década de 80 fizeram um relançamento desse álbum e o álbum virou cult, né? Para você ter ideia, o Kurt Cobain já apareceu com a camisa do The Chags, né? O álbum ficou assim uma coisa cult porque esse álbum tem gente que questiona se ele faz parte da música ocidental, se não seria um tipo de música diferente. Depois, inclusive, quando virou esse sucesso cult, elas voltaram a se reunir. Se você procurar na internet, no YouTube, tem vídeos delas voltando a tocar e tal. Lançaram um disco tributo chamado Better Than Beatles, melhor que os Beatles, com bandas alternativas, né? Ah, E, e segue, até hoje tem um culto a The Chags, mas assim, o álbum é inaudível. Eu já tentei ouvir algumas vezes, mas assim, você ouve uma música duas, você não consegue ir tu pra não frente, porque conseguiu ouvir 10 segundos da primeira música. Pelo amor de... Alguém já bateu o recorde de ouvir o álbum todo? Não tem, não. Não tem como. porque o som é inacreditável. Então, assim, Ah, ó, você imagina, você no interior de qualquer lugar do mundo, né? Aí tem aquela igrejinha, alguma coisinha assim, aquela festa, aquela quermesse, né? Aí, pô, não tem nada. Os artistas locais, aquela bandinha lá de que tocam nada, entendeu? as A meninas do banda. colégio, A banda não tem nem uma sanfoninha pra alegrar. São duas guitarras e a bateria, né? duas guitarras tocando Desafinadas. numa afinação que não Não existe, tá existe. entendendo? Elas pegaram a guitarra do jeito que estava ali, cada uma, tocando de um jeito, e uma bateria tocando uma Num música que compasso ninguém sabe o que é. completamente diferente. E elas cantando também totalmente desafinadas, desafinado com a desafinação da guitarra. Coisa, Ai, é ai, uma coisa inacreditável. mas ô Tran, por que você resolveu ter esse álbum na sua coleção? Vamos lá. Ah, porra, colecionador de vinil, cara, o cara quer o pior, a honra de ter o pior álbum de todos os tempos Mas, na mas sua quando que coleção. foi que Então, chamou uma a atenção? Quando péssima. você ouviu falar nesse álbum assim? Foi o quê? Foi a história do Frank Zappa, do Kurt Cobain? Não, eu ouvi numa reportagem no final dos anos 80 que saiu na revista Bis falando desse álbum, né? Uhum. Quando inclusive teve um relançamento dele, né? E aí explicava um pouquinho da história. Aí quando apareceu anos depois a internet, eu fui pesquisar na internet, né? E aí consegui na época do MP3 baixar em MP3, né? E foi aquele choque absurdo. Aí eu falei, pô, se um dia eu conseguir comprar esse álbum, eu vou comprar. E por acaso achei ele, eu comprei ele novo, Controle mas onde? de São Paulo? um comprei pela internet, mas comprei de um cara que estava vendendo aqui no Brasil. Ele importou e estava zerado pelo Mercado Livre. Então, provavelmente, eu devo ter um dos pouquíssimos exemplares Ele era de aqui onde? no Brasil, né? Ele era Desse de disco. onde? De São Paulo. São Paulo? Mas eu comprei pela internet. Eu ouvi falar que foram prensados, né, 1.000 cópias. O empresário fugiu com 900. Sumiu. Isso da prensagem original, né? É. Dessa prensagem original, só sobraram cerca de 100 cópias. E essas cópias hoje valem muita grana.
Eu já ouvi falar em 5 mil, 8 mil dólares que as pessoas dão, porque aí já é uma questão nem da qualidade do disco, mas o mercado de vinil também, usado, se pega muito pela raridade, né? Então, Certo. tem gente que compra por negócio, né? Uhum. Então, quem tem uma cópia original desse disco, vende por uma boa grana. E o cara ainda roubou 900 cópias pra ele 900 ainda. cópias, né? Será que foi primeiro meme que não foi nem digital, né? Primeiro meme que existiu no mundo, né? Primeira coisa que viralizou, né? Porque é muito ruim, não dá pra ouvir. Eu desafio você que tá ouvindo a gente tentar ouvir 10 segundos dessa música. Se você conseguir ouvir 10 segundos dessa música, parabéns. Seu ouvido é um pinico. Você pode colocar no YouTube na busca Philosophy of the World, The Chags, que aparece o álbum na íntegra para você ouvir. Né? Se você tiver Spotify também, eu acho que tem no Spotify. Meu Deus do céu, como é que pode? Então tá certo. Agora vamos então, Otran, vamos à pergunta final. Eu quero saber se esse disco ele quebra ou ele toca, Otran? Esse disco quebra, ele destrói a sua mente, ele pode causar danos psicológicos irreversíveis. Então, tenha muito cuidado quando você for ouvir ele. Ele definitivamente quebra. Tá certo, alguma curiosidade sobre esse álbum que você gostaria de complementar? Não, acho que eu gostaria que vocês ouvissem, fora a brincadeira, é, a ingenuidade, né, de uma época que não existe mais, né? As pessoas faziam um disco desse não com a intenção de que ele fosse ruim, mas tinha a ilusão de que aquilo poderia ser uma grande música, um pouco como o Ed Wood, que é considerado o pior cineasta de todos os tempos, fazia os filmes dele achando que as pessoas iriam gostar, né? Isso é fruto de uma época ingênua que hoje em dia jamais aconteceria. Então, ter essa curiosidade, é engraçadíssimo você ouvir a ruindade do disco, mas também considerando a época, né, você percebe como as pessoas pensavam diferente antigamente. Tá No certo. mais, divirtam-se. Opinião do Trunk é a minha também. Quebra, não chega nem perto da vitrola. Quebra tudo, porque philosophy, não é? Of the world. Filosofia do mundo. Filosofia explicada numa obra. Isso. Meu Deus do céu. Tá certo. Se foi o Valeu. primeiro quebra ou toca, espero que você tenha gostado. Outran, um grande prazer tê-lo junto com mais um programa diferente. E a gente volta brevemente com mais um Quebra ou Toca, com mais uma novidade, uma raridade que o Outran tem dessa coleção toda aí que você está vendo atrás dele. Grande abraço, Outran. Um abraço, pessoal. Até logo.